Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. E para começarmos nesta quarta-feira, dia 29 de novembro, temos a Liga dos Campeões, Grupo A, que tem a equipe do Galatasaray da Turquia, enfrentando a equipe do Manchester United da Inglaterra. A equipe do Galatasaray, os 4 jogos disputados pela Liga dos Campeões, conseguiu somar 4 pontos ganhos. Já a equipe do Manchester United, dos 4 jogos disputados, conseguiu somar 3 pontos ganhos. Os últimos 4 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Galatasaray e 2 vitórias para a equipe do Manchester United, sendo que o último confronto entre essas duas equipes, a equipe do Galatasaray venceu a equipe do Manchester por 3-2. Melhor opção para esse confronto. Vamos de uma dupla chance. Manchester United para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Pelo grupo B, temos a equipe do Sevilla da Espanha enfrentando a equipe do PSV da Holanda. Dos últimos 4 jogos disputados pela Liga dos Campeões pela equipe do Sevilla, conseguiu somar apenas 2 pontos ganhos. Já a equipe do PSV dos 4 jogos disputados somou 5 pontos ganhos. Os últimos 3 confrontos pela Liga dos Campeões dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Sevilla, um empate e uma vitória para a equipe do PSV. O último confronto entre essas duas equipes ficou no empate de 2-2. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. No grupo B, temos a equipe do Arsenal da Inglaterra enfrentando a equipe do Lens da França. Dos últimos 4 jogos disputados pela equipe do Arsenal pela Liga dos Campeões, somou 9 pontos ganhos. Já a equipe do Lens, dos últimos 4 jogos disputados, somou 5 pontos ganhos. Os últimos 2 confrontos pela Liga dos Campeões dessas duas equipes ficou em um empate e uma vitória para a equipe do Lens. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de Arsenal. Casa. Arsenal para vencer. Liga dos Campeões, Grupo A, temos a equipe do Bayern de Munique da Alemanha enfrentando a equipe do Copenhague da Dinamarca. Dos últimos 4 jogos disputados pela Liga dos Campeões pela equipe do Bayern de Munique, somou 12 pontos ganhos. Já a equipe do Copenhague dos últimos 4 jogos disputados, somou 4 pontos ganhos. O último confronto dessas duas equipes ficou com a vitória para a equipe do Bayern de Munique, que acabou vencendo o jogo por 2-1. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Bayern de Munique para vencer. No grupo D, temos a equipe do Benfica de Portugal enfrentando a equipe do Inter de Milão da Itália. Dos últimos 4 jogos disputados pela Liga dos Campeões pela equipe do Benfica, somou 0 pontos ganhos. Já a equipe do Inter, dos últimos 4 jogos disputados, somou 10 pontos ganhos. Últimos confrontos entre as duas equipes pela Liga dos Campeões, houve um empate e 2 vitórias para a equipe da Inter de Milão. E o último confronto ficou com a vitória da Inter de Milão. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora. Inter para vencer. Liga dos Campeões, Grupo C, temos a equipe do Braga de Portugal enfrentando a equipe do União Berlim da Alemanha. Dos últimos 4 jogos disputados pela Liga dos Campeões, a equipe do Braga somou 3 pontos ganhos. Já a equipe do União Berlim, dos últimos 4 jogos disputados, somou apenas 1 ponto ganho. Nos últimos confrontos pela Liga dos Campeões dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Braga e 1 vitória para a equipe do União Berlim, sendo que o último confronto entre essas duas equipes, a equipe do Braga ficou com a vitória, vencendo o jogo por 3-2. Melhor opção para esse confronto, vamos de partidas de gols, partida acima de 1,5. Liga dos Campeões, Grupo C, temos a equipe do Real Madrid da Espanha enfrentando a equipe do Napoli da Itália. Dos últimos 4 jogos disputados pela equipe do Real Madrid pela Liga dos Campeões, somou 12 pontos ganhos. Dos últimos 4 jogos disputados pela equipe do Napoli, somou 7 pontos ganhos. Dos últimos 3 jogos disputados pela Liga dos Campeões entre essas duas equipes,
houve 3 vitórias para a equipe do Real Madrid, sendo que o último confronto ficou de 3-2 para a equipe do Real Madrid. Melhor opção para esse novo encontro. Vamos de casa. Real Madrid para vencer. No grupo D, temos a equipe do Real Sociedade da Espanha, enfrentando a equipe do Red Bull Salzburgo da Áustria. Dos últimos 4 jogos disputados pela Liga dos Campeões pela equipe do Real Sociedade, somou 10 pontos ganhos. Dos últimos 4 jogos disputados pela equipe do Red Bull Salzburgo, somou apenas 3 pontos ganhos. Os últimos 3 confrontos pela Liga dos Campeões entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Real Sociedade, um empate e uma vitória para a equipe do Red Bull Salzburgo, sendo que o último confronto entre essas duas equipes, a equipe do Real Sociedade acabou vencendo o jogo por 2-0. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Santos enfrentando a equipe do Fluminense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Santos, empatou 3, venceu 2. A equipe do Santos é a 15ª colocada, com 43 pontos ganhos. Já a equipe do Fluminense, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 3 e venceu 2. A equipe do Fluminense, que é a 7ª colocada, com 53 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Santos, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Fluminense. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Santos para vencer. No Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Bahia enfrentando a equipe do São Paulo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bahia, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Bahia, que é a 17ª colocada, com 41 pontos ganhos. Já a equipe do São Paulo, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, perdeu 1, empatou 2. A equipe do São Paulo é a 10ª colocada, com 47 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Bahia, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do São Paulo. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Cuiabá enfrentando a equipe do Internacional. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cuiabá, perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. A equipe do Cuiabá é a 9ª colocada com 48 pontos ganhos. Já a equipe do Internacional, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Internacional é a 12ª colocada com 46 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Cuiabá, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Internacional. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Curitiba enfrentando a equipe do Botafogo. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Curitiba, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Curitiba, que é a 19ª colocada, tem 29 pontos ganhos. Porém, a equipe do Curitiba já está rebaixada. A equipe do Botafogo, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2 e empatou 3. A equipe do Botafogo é a 3ª colocada, com 62 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Curitiba e 4 vitórias para a equipe do Botafogo. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora. Botafogo para vencer. Agora temos o último jogo da rodada desta quarta-feira. A equipe do Palmeiras enfrenta a equipe do América Mineiro. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Palmeiras, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Palmeiras, que é a 1ª colocada, com 63 pontos ganhos. Já a equipe do América Mineiro, já rebaixada, é a 20ª colocada do Campeonato Brasileiro da Série A, com 21 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e perdeu 3. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Palmeiras e 1 vitória para a equipe do América Mineiro. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Palmeiras para vencer.
Bilhetes prontos com as seguintes sugestões: Real Madrid vs Napoli, casa. Real Madrid para vencer. Arsenal vs Lens, casa. Arsenal para vencer. Bayern de Munique vs Copenhagen, casa. Bayern de Munique para vencer. Já no bilhete pronto do Campeonato Brasileiro, vamos da seguinte forma: Palmeiras vs América Mineiro. Vamos para Palmeiras para marcar 2 gols. Bahia vs São Paulo, partida acima de 1,5. Coritiba vs Botafogo, vamos de fora. Botafogo para vencer.